Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Agora a gente vai mudar um pouquinho de tema. Teve uma pequena mudança, mas muito significativa também aqui, né, na nossa mesa. Agora a gente recebe a médica a doutora Miriam de Oliveira Gonçalves. É um prazer receber a senhora. Tudo meu. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, a ozonioterapia é uma prática muito popular em vários países do mundo, como Alemanha, Suíça, Itália e Cuba. Na Rússia, por exemplo, o tratamento está disponível em todos os hospitais públicos mantidos pelo governo. No Brasil, o procedimento ainda é um pouco utilizado, mesmo tendo aparecido pela primeira vez aqui nas décadas de 70 e 80. A gente vai entender os benefícios dessa prática a partir de agora. Para isso, eu já apresentei os nossos convidados que vão ajudar a gente com esse tema. Elismar, eu queria que você explicasse para a gente, com a ajuda das meninas, né, um pouco sobre a ozonioterapia, o que ela representa. Ok. É interessante que a ozonioterapia ela é baseada num gás chamado ozônio. E talvez seja surpresa para muita gente ouvirmos falar sobre ozônio agora dentro de um contexto médico, porque nós ouvimos falar sobre ozônio só de repente sobre a camada de ozônio. E claro que a camada de ozônio ela propicia a vida biológica como nós conhecemos na Terra. Se não existisse ozônio, não existiria vida na Terra, tá? Porque simplesmente os raios ultravioleta fulminaria tudo aqui. Sim. Então já começa assim, o ozônio ele facilita a vida biológica na Terra. Mas o ozônio não se resume somente à camada de ozônio. Ele é um gás que pode ser manipulado e o mais interessante, Caio, e aos debatedores, é que não é nada novo. Já no século XVIII já se descobria e se falava sobre o ozônio, e tem até uma curiosidade, o nome ozônio vem do grego, que significa odorante, porque ele tem um cheiro característico, e desde então, do século XVIII na Europa, já se começaram os primeiros estudos, inclusive com práticas medicinais. Chegando, por exemplo, no século XIX, quando um alemão realmente definiu o que era o ozônio, colocou como um contexto dentro da química, e já se tinha estudos. Para você ter uma ideia, no final desse século, o Nikola Tesla já patenteou um equipamento para produzir ozônio para uso na ozonioterapia. Então, nós estamos falando de uma prática de mais de 100 anos. E aí, só para confirmar isso daí, já na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha usou a ozonioterapia para tratar feridas de soldado lá no meio do campo de batalha. E desde então, isso vem se propagando de uma forma muito complexa, mas de uma forma também muito efetiva no mundo todo, a ponto da Rússia utilizar a ozonioterapia como uma prática pública, porque com a invasão da Alemanha, é claro que eles levaram também, na Segunda Grande Guerra, levaram também todo o contexto da ozonioterapia. E mais recentemente, Cuba, por ser comunista e não ter acesso à indústria farmacêutica como os outros países têm, até pelo contato do comunismo com a Rússia, ela herdou também todo o contexto da ozonioterapia e hoje, na Rússia e em Cuba, a ozonioterapia ela é uma prática do que seriam nos nossos postos de saúde. E como está isso no Brasil? Muito interessante. No Brasil, desde 1975, já se aplica a ozonioterapia. Tem um médico que ele ainda é vivo, o Dr. Heinz Conrad, ele mora em São Paulo, ele teve o contato com a ozonioterapia para tratar um parente que trouxe um equipamento da Alemanha e com um sucesso enorme, ele conseguiu um resultado espetacular e desde então já se tem um trabalho para propagar e oficializar a ozonioterapia. E claro que mais recentemente alguns outros médicos entraram no contexto, foi fundada uma associação para propagar isso tudo, mas no Brasil a ozonioterapia ainda não é reconhecida pelos conselhos, ou pelo menos pelo Conselho de Medicina, como uma prática oficial, embora exista a prática praticamente em todo o território nacional. Nós temos inúmeros profissionais que já aplicam isso daí. Doutora, como acontece isso em Juiz de Fora?
Olha, Juiz de Fora, assim, o campo está bem restrito ainda, né? Eu sou uma estudiosa no assunto, apaixonada. Eu tenho visto assim, resultados maravilhosos, muita coisa boa mesmo, mas eu ainda estou naquela de estudar, de fazer parte de grupos. Eu faço ozônio em mim mesma, eu gosto muito, eu me apaixono cada dia mais com a ozonoterapia. E eu acredito que em breve nós teremos a oportunidade de estar fazendo um serviço aberto aqui na cidade de Juiz de Fora. Eu trabalho com um grupo de terceira idade, não é? Elas fazem teatro, eu tenho pessoas com 90 anos que fazem teatro. Mas o problema da perna, o ozônio resolve? Sim, sim. É legal. O ozônio hoje, ele trata mais de 250 doenças. E aí muitas pessoas perguntam, mas como? Como um gás pode tratar tantas doenças com tanta facilidade, de certa forma, porque é relativamente fácil de aplicar. E o ozônio, ele trabalha de forma sistêmica no organismo. Então, uma vez que ele é aplicado, ele vai estimular a imunidade, ele vai estimular a medula óssea, ele vai melhorar as dores dos idosos que estão lá dançando. Enfim, a gente consegue várias formas de aplicação e de maneira muito eficaz. O ozônio ele é altamente eficaz, e principalmente para dor. Hoje, as principais doenças que ele trata com mais facilidade são as infecciosas e as inflamatórias, porque ele é um bactericida, ele consegue matar todo tipo de micro-organismo, porém, não impede que ele haja de forma muito eficaz sistemicamente, pelas várias vias de aplicação. Por exemplo, uma senhora com dores no joelho. A gente pode fazer as aplicações subcutâneas, os médicos podem fazer as aplicações articulares, dependendo do problema. É muito importante que haja uma anamnese, que o médico avalie, veja o que realmente aquele paciente tem. Não é simplesmente sair aplicando. Não é porque é fácil e eficaz que vai ser feito de qualquer forma. É importante que seja feita uma anamnese, que seja avaliado qual o problema, se há um desgaste, se não há, se a saúde desse paciente está realmente bem, para que seja aplicado e que tudo fique realmente bem, que seja realmente eficaz. Doutora Gina, sim? Eu tenho uma amiga minha que ela já faz utilização, porque ela está terminando uma residência na área de dermatologia, sim. É a doutora Bárbara. E ela me disse que realmente assim, as aplicações são fantásticas. Mas, por outro lado, existe um desconhecimento geral do público e do meio médico quanto à utilização, porque ela nos falou, inclusive, em termos de custo-benefício. A senhora poderia, assim, citar pelo menos umas 4 aplicações e fazer uma comparação entre o tratamento tradicional e o tratamento com ozônio, só para que o grande público nosso tenha uma ideia. Por exemplo, ele pode ser utilizado no meio da indústria alimentícia. Sim. Foi falado ainda há pouco na nossa pré-reunião que ele foi usado para fazer a limpeza química de solos, né? Então, essas aplicações específicas no campo da saúde, a senhora poderia colocar para que as pessoas entendessem, só pode ser usado nisso. Alguns exemplos só para ficar bem claro para o telespectador. Sim. Hoje, o que a gente nota maior diferença e com mais rapidez são as aplicações tópicas. Exemplos: feridas, úlceras varicosas, úlceras por pressão. Elas são muito rápidas de serem cicatrizadas. E em tratamentos convencionais, seriam meses de tratamento, sem falar a quantidade de pomada, de outros medicamentos que os pacientes teriam que tomar. Em nenhum momento a gente pede para o paciente tirar os medicamentos convencionais, a alopatia, tá? Não há necessidade, porque o ozônio não tem uma interação com o medicamento. Pelo contrário, ele reduz a toxicidade de muitos medicamentos. Por exemplo, ele é um grande coadjuvante no tratamento de câncer, porque a quimioterapia é excelente, mas é tóxica e causa muitos efeitos adversos no paciente. Então, o ozônio ele vai amenizar, ele vai melhorar o organismo dessa pessoa, melhorar a sua imunidade, para que possa reduzir o máximo possível desses efeitos que uma quimioterapia possa causar. Bom, falamos de feridas e falamos do câncer. Temos também a imunomodulação. Um organismo, uma pessoa, um atleta, por exemplo, que quer se manter bem, que quer se manter ativo, que quer estar sempre treinando, entre outros, a gente consegue resultados maravilhosos também para manter um paciente imunomodulado. E mais uma que hoje está sendo altamente utilizado, a estética,
que é a minha área específica, nós conseguimos resultados maravilhosos com a aplicação de ozônio para gordura localizada, para celulite, flacidez, tratamentos faciais incríveis. Então, essas são só algumas das aplicações que o ozônio pode nos trazer. E uma coisa que também poderia deixar bem claro, porque foi dito que o ozônio já é utilizado há mais de um século. Exatamente. É que todas essas aplicações, elas são referendadas por órgãos internacionais, porque senão, como o Brasil, como existe um desconhecimento da técnica, o pessoal pode achar que é uma questão de modismo. Há certificações internacionais e também outro detalhe que eu gostaria de deixar bem claro, é que vocês estão vindo ao Juiz de Fora para fazer um seminário sobre o tema para disseminar o conhecimento. Então, as duas perguntas. Há certificações, há alguns órgãos internacionais referendando o que está sendo aplicado, o que está sendo feito, e a questão, o objetivo do seminário que vocês estão fazendo na cidade. Ok, isso é interessante, Cirilo, pelo seguinte, embora a ozonioterapia seja espetacular do ponto de vista prático e de resultados, ela não pode ser aplicada por qualquer um. Então, só um profissional da saúde, por exemplo, um médico, tem a capacitação para avaliar e recomendar esse tratamento. Mas o dentista também pode. O dentista, sim. O dentista hoje é a única categoria liberada pelos órgãos nacionais. Tá? O Conselho de Odontologia libera. Hoje o dentista é esse único profissional. Um ponto interessante aí a se observar nós temos hoje a Alemanha, que é uma referência na química e própria na medicina mundial, que ela tem a ozonioterapia como uma prática totalmente legalizada e autorizada. A própria Rússia, Cuba, temos alguns países da Ásia também que aplicam. Na própria Europa, vários países, Portugal, Itália, Espanha, todos eles aplicam a ozonioterapia como uma prática reconhecida. No Brasil, ainda não reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, porém, o próprio Conselho dos Dentistas reconhece, de enfermagem já tem o reconhecimento, de fisioterapia também, e claro que não se pode deixar qualquer profissional aplicar de qualquer maneira. E isso é o que está nos levando, por exemplo, a promover um curso de ozonioterapia, que vai acontecer aqui em Juiz de Fora, nos dias 1 e 2 de setembro, lá no Cesar Park, que é preparar profissionais somente da área da saúde, então não é qualquer um profissional que pode fazer, para que ele possa entender, compreender e já iniciar os seus estudos como a doutora, ser um estudioso do assunto e se preparar para isso. Perfeito. Tá? Eu gostaria de acrescentar aqui que eu sou de Juiz de Fora, eu sou dermatologista aqui também, e você falou em feridas. Eu uso muito óleo ozonizado, com resultados fantásticos. Dermatite atópica, psoríase, é excelente o tratamento com óleo ozonizado. O óleo eu uso. É porque esse pessoal, pelo menos o mais idoso, sofre muito com esse tipo de situação. Eu tenho resultados excelentes. Bom, a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta, rapidinho, para tirar mais dúvidas sobre esse tratamento. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. O programa terminando, mas as dúvidas ainda são muitas, gente. Então, esse bloco tem que ser pauleira. Isso. Então, a minha primeira dúvida. Por que uma coisa tão maravilhosa que tem praticamente no mundo inteiro, não consegue embarcar no Brasil de uma maneira direta? Ok, muito interessante a sua pergunta. O que acontece com o ozônio existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que simplesmente consegue comprovar, econômica e matematicamente, que se implantar a ozonioterapia hoje no Brasil, no sistema público de saúde, pode ter uma economia de até 80% dos gastos com medicamentos. Quando você fala de uma economia de até 80% dos gastos com medicamento, a gente a gente tem a indústria farmacêutica, que é uma das maiores arrecadadoras de impostos, que está nessa equação. E claro que o lobby é muito grande. Então tem essa questão. Para aprovar isso no Brasil, claro que vai passar por essa indústria. Claro que isso não é uma forma de acusação, é só uma questão econômica. E isso, no Brasil, sofre realmente um lobby muito grande. Tanto é que no ano passado, na Câmara Federal, tentou-se uma aprovação e existiu um lobby muito grande do lado de fora para não aprovação, porque está esbarrando numa questão econômica muito forte. Então, eu acredito que é uma questão de tempo.
a gente consegue vencer essas barreiras e trazer todos os benefícios da ozonioterapia para a prática, ao acesso de todos, porque, de fato, o custo da ozonioterapia é muito baixo. Doutora Mira, a senhora disse que a senhora aplica a terapia, não é isso? Sim. E qual é a importância de se preparar convenientemente os profissionais para atuarem nesse tipo de terapia? É porque recentemente nós tivemos um problema sério no Rio de Janeiro com um médico que não estava apto para fazer um procedimento e acabou matando uma pessoa que deu uma repercussão nacional. O seminário ele visa um conhecimento, mas assim, para lidar com o ozônio, lidar com os equipamentos, existe uma formação específica? Como é que a senhora poderia dizer isso para os profissionais de saúde que estão nos assistindo agora? Olha, nós lemos muito que o ozônio é tóxico. Aliás, tudo é tóxico. Até uma medicação normal em dose alta pode ser tóxica para alguém, até em dose pequena pode ser dose para alguém. Então, eu acredito, eu tenho certeza que nós profissionais temos que nos conscientizar de como que é feito o uso do ozônio. E o ozônio não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, o ozônio é tudo de bom, tudo de maravilhoso. Um paciente, por exemplo, diabético, tem problema renal, não pode tomar anti-inflamatório. O ozônio é anti-inflamatório. Então, o ozônio, ele substitui a medicação em muitas doenças, em muitas enfermidades. Por exemplo, se eu não posso tomar um anti-inflamatório medicamentoso, eu posso usar o ozônio, que é anti-inflamatório, ele é antibiótico. Então, o ozônio veio para suprir muitas necessidades na medicina. Muitas necessidades. E como que ele é administrado? O ozônio pode ser administrado na via retal, via venosa, através de óleo, via auricular. São várias vias. Miriam, eu ainda não estou fazendo uso do ozônio, porque não foi liberado pelo CFM, mas eu uso o ozônio na pele, o óleo ozonizado. Com resultados excelentes, igual eu já falei. Na dermatologia, como é que resolve isso? Muitas doenças dermatológicas têm assim, resultados excelentes, principalmente dermatite atópica e psoríase. A psoríase é uma coisa que acontece cada vez mais. Eu já vi... Está resolvendo o problema? Olha, eu já vi banhos com água de ozônio, e o óleo com resultados assim, surpreendentes. O Elismar deve ter uma prática boa, porque ele trabalha com água. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho a esse respeito. Ok, na verdade, doutora, eu quero direcionar para a doutora Ginani, porque ela já é uma especialista, inclusive na área da estética, e ela pode esclarecer isso para a gente com propriedade. É bem legal. Na clínica a gente tem a banheira, onde a gente imerge o paciente. Então, dentre as várias formas de aplicação, nós temos a tópica, que é a imersão do paciente na água ozonizada, e o uso dos óleos ozonizados, cremes ozonizados, enfim. E nós temos as aplicações também sistêmicas, que inclui a via retal, o subcutâneo, inclui o auricular, as autohemoterapias ozonizadas, o soro fisiológico ozonizado, entre vários outros, tá? Cada um deles, cada uma dessas aplicações, elas são administradas de acordo com o problema do paciente. Se é um problema mais grave, onde o medicamento sozinho não está conseguindo resolver, ou se é uma coisa mais simples, se é um tratamento que pode ser somente tópico. Então, essas vias administrativas, elas dependem do problema de cada paciente, tá? E esse óleo aí, ele pode ser usado normalmente ou depende do médico toda vez que tiver que passar, ou é por um receituário? Legal. A gente encontra nas boas casas do ramo? Sim, é muito importante saber o óleo que você está comprando, tá? Existem óleos que são feitos com ozônio não medicinal, existem diferenças, tá? Existe o ozônio medicinal e o não medicinal. O medicinal ele é feito através de uma máquina com um oxigênio de qualidade, e o não medicinal com oxigênio do ar, onde há muitos contaminantes. Existem muitos contaminantes, e é muito importante saber o óleo que está adquirir um óleo de boa qualidade. E a parte tópica, o óleo, ele pode ser usado sim por qualquer profissional, inclusive a parte tópica já foi autorizada para os enfermeiros também, para cicatrização das feridas, que eu falei agora há pouco, de úlceras, escaras, enfim. E nós podemos ter em casa. Aconteceu um acidente em casa, um machucadinho, uma queimadura, a gente pode ter em casa
para usar domesticamente, não precisa ser necessariamente um médico ou um enfermeiro, diferente das vias sistêmicas, que tem que ser um profissional habilitado, que tem uma capacidade, pelo menos, de esclarece as vias sistêmicas aqui para o nosso espectador. Legal. Então, as vias... rapidinho, porque a gente está... Mas eu vou te fazer uma pergunta. O ozônio na sauna, que me interessa. Meu Deus do céu. O ozônio é onde? Na sauna. Na sauna. Então, ozônio na sauna não existe. O que existe é o ozônio na hidro. Porque o ozônio em altas temperaturas deixa de ser ozônio. Ele volta a ser oxigênio, ele é muito instável. Então, o que a gente tem é o ozônio na hidromassagem. Maravilhoso. Não só como relaxamento, mas como tratamento de pele de uma maneira geral. Vias sistêmicas, rapidamente. Existem várias, tá? Via retal, aplicação do próprio gás via subcutânea, intraarticular. Hoje existem tratamentos para hérnia de disco via discal, feito por profissionais específicos, tá? Mas existem várias vias, e uma via sistêmica é aquela que trabalha no nosso corpo todo, que vai agir todo o organismo. Você quer fazer um comentário final? Quero fazer uma advertência. Não é porque o ozônio é excelente e fácil de aplicar que qualquer pessoa pode sair por aí aplicando. Não é uma panaceia. É um profissional que já está pré-habilitado a fazer uma intervenção médica que pode aprender sobre ozônio e aplicar. Para o doutor Bumbum é proibido. Bom, o nosso programa chega ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado, gente. Vocês vão ter que voltar, tá bom? Porque ainda tem muita pergunta para fazer, muita dúvida, né, para a gente esclarecer. A gente volta, mas eu já agradeço muito a participação de vocês e todo o conhecimento que vocês trouxeram para a gente a respeito desse assunto que ainda é um pouco desconhecido para todos nós. Muito obrigado, viu? E eu gostaria, debatedores, obrigado, claro, né? Não esqueço de vocês nunca. Mas eu gostaria também de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta ao vivo amanhã, às 11 horas da manhã, aqui pela TVE Juiz de Fora. Então, a gente tem um encontro marcado amanhã. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde e a qualquer momento, no conforto da sua casa, você pode ter acesso a essa e outras edições da mesa de debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Muito fácil, só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.